Jesuíno proponente, presidente dessa comissão, em nome de quem cumprimenta a todos que compõem a mesa, agradeço especialmente a presença de tantos taxistas aqui representados através de seus representantes sindicais. É importante a presença de todos, porque aqui é um canal de diálogo. Como o deputado muito bem explanou, essa casa não tem competência legal para regulamentar a matéria por se tratar de uma questão de competência exclusiva da União. Contudo, a regulamentação ela pode ser feita, em virtude da delegação, pelo município. E antes de entrar nesse aspecto, eu quero deixar uma coisa clara aqui, que eu não sou procurador legal do Uber, não o represento. Eu apenas fiz um estudo sobre o tema, sou especialista no tema, vou fazer uma defesa técnica com base em argumentos legais e não uma defesa de um ou determinado grupo de interesse. Só quero deixar isso aqui bem claro. E, inicialmente, eu quero destacar que o objetivo dessa audiência pública urge com a necessidade de casar com aquele que é um fundamento da nossa Constituição, considerada Constituição Cidadã, que é a livre iniciativa, instituída através do artigo 1º, como um dos seus principais fundamentos. A Constituição tem uma partezinha nela que chama-se Constituição Econômica, onde trata-se da ordem econômica que rege o Estado Democrático Brasileiro. Essa Constituição Econômica estabelece, principalmente a partir do seu artigo 170, onde os fundamentos da ordem econômica nacional está fundada na valorização do trabalho humano, na livre iniciativa, na existência digna, conforme os ditames da existência social, observados os seguintes princípios. E eu destaco aqui a propriedade privada, a função social da propriedade, a livre concorrência, a defesa do consumidor. Por que faço questão de destacar esses incisos? Quando nos propomos ao diálogo, quando abrimos esse debate aqui, nós vemos uma categoria que se sente inicialmente prejudicada por uma inovação que confronta os modelos atualmente vigentes de transporte de passageiros. E para isso é necessário nós compreendermos, antes de tudo, de que forma o Estado pode intervir para regular essa questão. As principais razões que o Estado tem para intervir na economia está exatamente o que vemos aqui. De um lado, a incisão de um grupo, a revolta por conta de uma inovação. De um outro, temos um novo grupo econômico que quer adentrar no mercado, que já tem uma forma, quer queira, quer não, de atuação. Mas o que a gente tem que entender é que o Estado, ele não é a atividade natural dele intervir na economia. Quando o Estado atua porque há uma lei por trás dele, que assim o determina, assim leva a regulamentar uma determinada questão. E partimos aqui para a intervenção indireta, que é quando o agente normativo e regulador da atividade econômica, no caso o Estado, exercerá na forma da lei as funções de fiscalização, incentivo, planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Partindo daí, surge a setorização das atividades econômicas, que temos o setor de planejamento político, que é a organização dessa casa, por exemplo, as atividades estatais típicas, e o setor de atividades econômicas de utilidade pública. E aqui começa o embate da nossa questão. A utilidade pública do serviço de transporte individual prestado pelo taxista é o X da questão a ser debatida aqui. Trata-se de um serviço de utilidade pública, em contrapartida, o serviço oferecido pelo Uber é um serviço de atividade privada típica. E é isso que nós temos que começar a amadurecer a partir deste diálogo. A gente tem que diferenciar a atividade econômica típica do serviço público, que é o serviço derivado de onde se deriva a atividade do taxista. E por isso vocês são regulamentados, por isso as exigências legais para vocês são maiores.
em virtude de se tratar de um serviço de utilidade pública. E daí gera essa sensação de que vocês são desprestigiados pela atuação do Uber. O serviço de transporte individual de passageiros ele é regulamentado pela Lei 12.587, que trata da Política Nacional de Mobilidade Urbana. E ela, em seu artigo 3º, parágrafo 2º, faz a classificação das modalidades de serviço de transporte urbano. Eles são classificados quanto ao objeto de passageiros ou de carga, quanto às características coletivo e individual, quanto à natureza do serviço público e privado. Ou seja, a partir de 2012, com a Lei de Modalidade Urbana, que se passou a verificar a diferença entre o serviço de transporte público individual de passageiros e o serviço de transporte individual privado de passageiros. Eu peço que vocês se atentem para essa evolução legislativa, que eu vou tratar agora também da questão da lei que regula a atividade dos taxistas, que é a 12.468, e ela diz que é atividade privada dos profissionais taxistas a utilização de veículo automotor próprio ou de terceiros para o transporte público individual remunerado de passageiros. Transporte público individual remunerado. Mas e a atividade particular de transporte de passageiros? Essa que é exercida pelo Uber. Onde que ela está regulamentada? Ou seja, não existe uma regulamentação a nível federal. Mas a ausência de regulamentação por si só justifica a inoperância de um serviço, que é garantido constitucionalmente através do fundamento da livre iniciativa? Essa é a primeira questão. Em que pese o legislador não ter expressamente optado por não regulamentar, até porque trata-se de uma atividade privada, e é isso que a gente tem que diferenciar, o serviço público ele é em regra regulamentado. A atividade do Uber não, é uma atividade privada. Em virtude disso, não impera a regulamentação. Fica mais clara ainda essa necessidade do legislador em diferenciar esse serviço quando a gente vê a própria alteração feita um ano depois, isso já quando começa a operar o serviço Uber no Brasil, na Lei de Mobilidade Urbana, no seu artigo 12. Ele trata no caput do artigo 12 os serviços públicos de transporte individual de passageiros. Já com a redação conferida pela Lei 12.865 de 2013, ele vem os serviços de utilidade pública de transporte individual. Ou seja, aquele serviço anteriormente visto como serviço público prestado pelos taxistas são rebaixados agora a serviço de utilidade pública. O que é que eu falo rebaixado? Isso não significa menosprezado, mas a forma de regulamentação, há indicativo a uma maior flexibilização, a forma como se dava pelo modelo anterior. Artigo 12A, que é incluído. O direito à exploração de serviços de táxi poderá ser outorgado a qualquer interessado que satisfaça os requisitos exigidos pelo poder público local. Nas palavras de Canotilho, essa alteração retira o caráter público do transporte individual, conferindo-lhe características de atividade econômica de mercado. E o que isso quer dizer, sendo mais claro? Que aquele serviço de transporte que até então era exclusividade do taxista, ele passa a poder ser regularmente exercido por particulares. Apenas passa a adequar o texto da Lei de Mobilidade Urbana, flexibilizando a sua compreensão. E, no primeiro momento, parece que não tem nenhum benefício para o taxista, e, ao final, eu quero que vocês parem para compreender que há, sim, benefício. Parece oportunista, parece... presidente, ele tem que falar, ele tem que representar o Uber, ele não tem que falar, ele não sabe nem o que é um táxi, eu acho, para estar falando dos taxistas. Presidente. Quem vai falar sobre os táxis é o nosso representante dos taxistas. Deputado Hermínio. Nós não precisamos que ele esteja aí falando de táxi, ele tem que falar do Uber, tem que falar dos taxistas, fala os nossos taxistas que vai falar dos taxistas. Deputado Hermínio, vamos se ater, até para não inflamar a outra classe, que aí o senhor está inflamando. Vamos dar a oportunidade de terminar.
E aí, quem quiser falar, vai falar todo mundo aqui. Então, a Não, democracia... porque não tem Não, bobo aqui, não tem idiota aqui pra ficar ouvindo essa falinha aí. Vamos fala dele. Vim falar o mínimo possível de táxi. Não, ele vai falar quantos minutos ele necessários. tem que falar, sabe por que ele tem que falar de táxi? Quem vai falar dos taxistas é os representantes dos taxistas. Pode deixar o tempo dele aí. Pode falar. Eu espero que todos respeitem. A fala de todo mundo vai ser respeitada. De todo mundo. Excelência, eu peço desculpa se não me fiz compreender, mas eu estou chegando dentro de um caminho de raciocínio para que a gente construa o diálogo. E para isso é necessário a gente se desarmar. Eu peço desculpa se minha fala ofende alguém, mas eu estou aqui para construir o diálogo. Dando continuidade, o serviço prestado pelo Uber, agora esclarecendo talvez o que seja a dúvida do excelentíssimo senhor deputado, conforme estatue a norma técnica 6.013 da Secretaria de Acompanhamento Econômico, e eu indico a leitura para todos aqui, porque foi um estudo técnico realizado pelo Ministério da Fazenda o ano passado, para analisar os impactos concorrenciais da entrada do Uber no mercado e como isso afetou o mercado dos taxistas. Essa nota técnica 6.013 de 2016 classifica o Uber como uma empresa que gerencia o aplicativo que conecta passageiros a motoristas particulares. O know-how da empresa não é empregar motoristas e possuir veículos, mas revelar o potencial da infraestrutura já existente e atender uma demanda reprimida no mercado local. O que é que acontece? Eu vou começar a diferenciar. É mais ruim, eu vou falar de uma forma bem clara, é mais ruim, mais inseguro se trabalhar hoje com Uber do que trabalhar como taxista. Pessoal, eu sei que a fala desagrada, mas eu só vou destacar alguns pontos. Eu não quero fechar o vidro, já falei. Eu vou permitir que todo mundo fale, vocês vão aplaudir, na hora que ele terminar vocês podem vaiar. Sem ofender a moral de qualquer um. Eu estou garantindo vocês a democracia aqui dentro. É a última vez que eu vou intervir aqui, porque depois eu vou fechar esse vídeo e não vou abrir mais. Pode falar. Em resumo, o Uber só conecta particulares. O Uber existe da necessidade de conectar um interesse privado a um outro interesse privado. Diferente dos senhores que prestam serviço de utilidade pública. O Uber não pode parar em um ponto de táxi. O Uber não tem um rádio aplicativo de táxi. Vocês também dispõem de aplicativos de táxi, como o Waze Táxi, 99 Táxi. São mecanismos que o mercado dispõe para garantir a livre iniciativa e a concorrência. A questão é, em um primeiro momento, o exercício da atividade privada de forma autônoma gera incerteza, gera insegurança. E daí a minha fala no sentido de que é mais perigoso se dirigir o Uber do que o taxista trabalhar, ter a sua atividade, porque é regulamentada. A atividade do Uber não é regulamentada e protegida da forma que a lei protege a atividade do taxista. É só uma questão de organização. Os senhores são mais organizados. A lei dá garantias aos senhores que o Uber não tem. Por exemplo, isenção de imposto, IPI, IPVA, ICMS. O Uber nunca terá isso enquanto particular, enquanto os senhores têm garantia legal disso. Quanto aos modelos que atuam hoje no Brasil, nós temos basicamente 4 modelos, que é o Uber Black, Uber X, Uber Bike e o Uber Bag. O único desses modelos que encontra em conflito com os taxistas é o Uber Pop, porque é o modelo descaracterizado. Dentre esses outros 4 modelos, o Uber Black são utilitários esportivos, Uber X são sedãs, Uber Bike utilizados para transporte de bike, bicicletas, e Uber Bag utilizado para transporte de bagagens. Como é cobrado o serviço no Uber? Através de um binômio, que é o minuto transcorrido e a quilometragem alcançada. Outro ponto importante é a possibilidade de se avaliar o motorista, assim como o passageiro. E aí entra uma outra diferença entre os senhores e o Uber. Como os senhores prestam um serviço de utilidade pública, os senhores não podem se negar a receber qualquer que seja o passageiro. Para se conectar ao Uber, a pessoa tem que ter um smartphone, conexão à internet e um cadastro no aplicativo. Isso limita o mercado.
Obviamente, o público atendido pelos senhores é bem mais amplo que o Uber. Além disso, existe um padrão de qualidade que é exigido. O motorista do Uber ele é avaliado ao final de cada corrida. Ele tem que manter uma nota mínima de 4,6 de média. Se não alcançar essa média, ele vai passar por curso de reciclagem e pode ser expulso do aplicativo. E como é que funciona? O aplicativo não o contrata enquanto motorista. Ele paga uma taxa de 20% a 25%. Isso tem levado, inclusive, muitos taxistas a migrarem para a plataforma Uber. Por quê? O que é que acontece hoje? Muitos taxistas se veem obrigados a pagar aluguel de placa, se veem obrigados a trabalharem dentro de um sistema que favorece aqueles que têm poder para conseguir de uma forma, digamos, mais flexível, uma placa de táxi, enquanto motoristas do Uber têm uma facilidade muito maior de entrarem no mercado. Isso eu observo que não deixam de haver determinadas exigências. Destaco, os mesmos antecedentes criminais que vocês têm que apresentar, o motorista do Uber tem que apresentar junto à empresa, mesmo uma modalidade de carteira, também tem que apresentar, seguro para o passageiro, condições de higiene que a lei exige dos senhores. A única diferença principal é que os senhores têm alguns cursos que são obrigatórios para exercício no âmbito da legislação federal, que o Uber ainda não é exigido. E daí vem a necessidade do serviço público, do poder público municipal regulamentar. E fazendo uma análise mais jurídica agora, eu venho tratar da incompetência das câmaras municipais e estaduais para legislar sobre proibição de Uber. Por quê? O artigo 22 da Constituição deixa claro que é privativo da União legislar sobre águas, energia informática, telecomunicações, questão do aplicativo, bem como, inciso 9º, diretrizes da Política Nacional de Transportes e 11º, trânsito e transporte. Então, essa competência de poder ou não existir o Uber no Brasil é da União. Cabe ao município regulamentar o exercício da atividade de transporte individual particular. Em que sentido? Normatizar de que forma ele vai entrar no mercado municipal. Não pode proibir. E esse tem sido objeto de diversos mandatos de segurança, cujo diferimento foram favoráveis à segurança foi garantida ao Uber, em virtude exatamente desse ponto. Não se pode proibir, pode regulamentar a entrada, que foi o que São Paulo fez. São Paulo e Porto Alegre limitaram a quantidade de carros que rodariam no município, garantindo assim uma reserva legal de concorrência, e sendo uma forma de dialogar e manter esse equilíbrio do mercado. Eu aponto aqui ao final da minha pesquisa possíveis soluções, que é coibir atos que impossibilitem a atuação dos motoristas conveniados ao aplicativo Uber, permitindo a atuação desses prestadores de serviço, definir numa eventual regulamentação do serviço apenas padrões de segurança e buscar ao máximo desnormatizar. A maioria dos trabalhos que eu pesquisei sobre táxi apontam num único sentido. O principal fator prejudicial dos taxistas hoje é o excesso de regulamentação. O Estado exercendo um papel além do seu papel natural no âmbito da economia privada. Se os senhores tivessem a mesma proteção, com uma flexibilização da legislação, no sentido de lhes garantir maior facilitação, e eu aproveito a presença dos vereadores aqui da legislatura, que têm poder para isso, para lhes garantir um maior acesso ao mercado, redução de taxas, redução de impostos, ou até mesmo a implementação de um imposto do Uber, como fez São Paulo, isso lhes garantiria uma reserva de mercado que lhes protegeriam e não geraria toda essa confusão acerca do tema. E daí vai cobrar dos representantes municipais a flexibilização e não a excessiva normatização que, por vezes, torna inviável a consecução do trabalho. Agradeço a oportunidade e essa é a minha primeira declaração.